Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Per Player. Espero que vocês estejam bem e hoje eu trago-vos uma dica incrível para quem gostaria de ter um Stream Deck. Não vamos falar dos DLGAT porque os DLGAT são mesmo muito caros e um streamer principiante pode não ter dinheiro para investir nesse tipo de dispositivo. E então eu trago-vos aqui uma dica incrível sobre uma aplicação e um software que podem instalar no vosso PC que vai facilitar muito a vossa vida, ok? Por isso, vamos já arrancar para a dica. Espero que vocês gostem deste tipo de dicas para o OBS, principalmente para o pessoal que está a acabar de começar e que gostaria de dar um pouco mais de qualidade à stream. Se vocês gostarem, deixem aí o vosso apoio, subscrevam, deem aí um likezinho no vídeo e deixem nos vossos comentários coisas que vocês tenham dúvidas e que gostassem de saber como melhorar, e assim que eu possa eu trago um vídeo com isso, ok? Por isso, vamos lá então para o vídeo para vos mostrar o que é que vocês podem fazer para ter um Stream Deck personalizado só para vocês. Vamos lá então a isso. Vamos então puxar isto para aqui. Ora, vamos lá então aqui, pessoal. Vamos para o programa. Perder. Bom, chegam ao Google e pesquisam Deck Board. Ok? Aqui no Deck Board, vocês abrem o website e instalam o software. O software é seguro, podem instalar à vontade, não têm que estar preocupados se tem vírus, se não tem, não. Software 100% seguro, não há qualquer tipo de problema. Okay? Depois de instalarem o software, vocês têm isto para Windows, Mac e Linux, por isso não há aqui desculpa. Depois vão também sacar exatamente o mesmo software para o vosso smartphone. Tenham sempre em atenção que ele tem este símbolozinho. O Deckboard tem este símbolozinho, parecem tipo 4 teclas. Okay? Por isso, vamos partir para o PC. Vocês fazem o download do software, eu vou deixar ficar o linkzinho na descrição. Fazem o download do software e depois vão para o PC. Já no PC, já depois do software instalado, tanto no PC como no smartphone, vocês abrem o software. Espera aqui um bocadinho que ele abra. Deve estar aqui. E aqui está ele. Eu já tenho criadas aqui uma data de janelas bem simples. Tenho uma janela para a stream, uma janela para a webcam que me controla, ou seja, eu clicando aqui, vou clicar ali, eu não vou clicar no PC, vou clicar diretamente no telemóvel. Ele muda-me a câmera de sítio. Se clicar aqui, ele muda-me a câmera para este sítio. Se eu vier a este, ele muda-me a câmera para ali. Se vier a este, vem para aqui. Se eu fizer neste, eu vou fazer um zoom aqui no centro, ok? Se eu fizer aqui este, ele faz-me um zoom aqui lateral, só para eu poder alternar entre este e este. E se eu quiser sair de cena, é só fazer isto. Vamos lá regressar. Pessoal, este é o ecrã da web, este é o ecrã onde eu tenho configurados as cenas da minha stream, de maneira a eu poder alternar entre, por exemplo, o espaço de chat, o espaço de pausa, okay, o espaço do fim. Vamos regressar novamente à stream. Temos nós. Por isso, isto aqui tem botões muito úteis. Eu caso queira fazer um mute no microfone ou então lançar uma mensagem para o meu chat com as redes sociais. Aqui fiz esta configuraçãozinha porreira, fiz inclusive esta pequena animação para eu poder ficar aqui a preto e branco. Okay? Temos aqui esta transição porreira. Depois temos aqui ecrãs de jogo. Aqui é onde eu tento controlar tipo, se estou a jogar tipo, no PC ou na consola. Okay? Quando não estou nem um nem no outro, estou aqui. Os timers, isso tem a ver com aquelas cartas que eu tenho na minha stream. Multimédia, isto são pequenos sons que eu tenho
pré-definidos, caso eu queira, por exemplo, o som do Insane Chicken, e ele toca que é um espetáculo. É a questão de eu pegar e ir alterando o que eu quero, por exemplo. Eu vou-me a ti e eu fico todo negro. E pronto. Isto são só algumas coisas que nós podemos adicionar aqui. Temos os SEO, ou seja, aquelas pessoas que eu já tenho definidas a quem quer fazer agradecimentos quando eles estão no chat. E acho que é só. Assim, pelo menos o que eu tenho. Mas vocês podem definir. Imaginem, não existe nenhuma destas. Vão criar uma completamente do zero. Ele, como isto é gratuito, permite-nos fazer 4 quadrados por 3. Não é nada mau. Nós podemos selecionar a cor que queremos de fundo e dar aqui tipo exemplo. E vamos dar um save. Ele criou aqui o exemplo em cima e nós depois só temos que chegar aqui e eu quero, por exemplo, que ele me abra um website e eu vou colocar aqui http://www.google.pt e no website está. Vamos dar aqui um add, ok? O que acontece? Eu vou tentar. Onde é que eu tenho isso? Ok, já pus no smartphone. Quando eu carregar aqui, ele vai me abrir automaticamente o Google. Ok? Se eu carregar novamente, ele abre novamente o Google e novamente o Google, ou seja, ele vai me abrir esta página as vezes que forem necessárias. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Ele tem opções desde o deckboard, onde nós queremos trocar alguma coisa ou fazer multitarefas. Temos opções gerais, onde ele vai buscar macros do teclado, macros avançadas, digitar um texto, coisas desse género. Temos aqui depois opções ligadas ao Spotify, opções ligadas à Twitch, opções ligadas ao Twitter, ou seja, quando vocês entram em stream, vocês podem simplesmente já configurar que ele lança uma mensagem automaticamente para o Twitter, ou então vocês definirem uma teclazinha do Twitter com uma mensagem específica, só para clicarem e darem lá um aviso de que vocês já estão em stream. Tem aqui depois opções só para o OBS Studio e ainda opções para o Streamlabs OBS. E vários tipos de opções. É um software bastante completo e que é muito útil. A única coisa que vocês têm que configurar, e isso é importante, okay, é chegarem aqui a Settings, irem ao OBS Studio ou ao Streamlabs, não interessa o que vocês tiverem, no meu caso é o OBS Studio, e configurarem o IP e a porta pela qual isto está configurado para aceder. Vocês acedem a isto como? Okay? Isso é importante também. E no instante, ao ecrã curvo. E no ecrã curvo, como é que nós configuramos aquilo que nós vimos do outro lado? Ora, vamos aqui a ferramentas, configurações do WebSocket e aqui nós temos a porta, ok? E podem pôr password ou não. Se puserem password, não se esqueçam que têm que ir aqui e pôr password também para que as coisas funcionem corretamente, tá? E aqui, se não quiserem password, não precisam de pôr. Isto tem que estar enable, ok? Neste momento eu não estou a usar este. Eu neste momento estou a usar este porque o software estava com alguns problemas, mas agora já funciona 5 estrelas, que é, tem que ter o WebSocket ativo, a porta do servidor, ok? E depois podem pôr uma senha, isso aí já é só se vocês quiserem. Okay? Aqui tenho os WebSockets ligados, se eu quiser posso expulsar. Para eu saber qual é o IP exato, eu só tenho que vir aqui a ferramentas, WebSocket, tal e qual como tínhamos visto ainda há bocadinho, okay? E mostrar informações da conexão. E aqui vocês vão ter o IP, que é o mesmo IP que vocês irão configurar aqui. Tendo isto feito, basta clicar aqui em conexão ao OBS Studio e
dar-lhe um ok para ele arrancar. Ele vai ter que ficar assim a negro, tal e qual como o Streamlabs irá ficar assim tipo num verde. Por isso, bem simples de resolver este pormenor e vai dar certamente um visual incrível à vossa stream, onde vocês já não vão precisar de andar à procura de botões para resolver problemas básicos. Okay? Por isso, como vocês veem, eu consegui um Stream Deck gratuito e que me permite passar entre cenas na própria stream sem ter que andar aqui perdido a procurar botões ou sítios onde eu tenho que clicar. Basta-me chegar aqui e já cá estou. Coisa bem simples e que certamente será muito útil para todos vocês. Por isso, se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, cliquem lá em baixo na subscrição, deem o vosso apoio no vídeo, deem um like e espero ver-vos aí num próximo vídeo. Dúvidas ou algum vídeo que vocês gostassem de ver para poder esclarecer as vossas dúvidas, não tenham problemas em deixar ficar aí nos comentários. Eu assim que possa faço um videozinho a explicar exatamente como é que se faz. Pessoal, vemo-nos num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, subscrevam e até ao próximo.